Esse é o canal Espírita Responde, número 39, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a desencarnação da cantora Marília Mendonça, que muito jovem ainda, no auge da carreira, desencarnou em um acidente aéreo, como todo mundo sabe. Nós vamos entender por que Deus permite que tais eventos aconteçam aqui no nosso planeta, eventos que causam tanta dor, tanto sofrimento aos amigos, aos familiares, e em um caso como o da Marília Mendonça, por exemplo, também causa muita dor e muito sofrimento a uma legião de fãs. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E esse é o quadro Canal Espírita Responde. Se você tiver alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, eu já vou pedindo desculpas para vocês, se vocês ouvirem algum som de fundo, pessoas falando, carro passando, cachorro latindo, porque hoje estou gravando em um horário diferente. Eu costumo gravar os vídeos sempre de noite, né, já adentrando a madrugada, porque é mais tranquilo, mas hoje estou tendo que gravar de manhã, então a rua aqui está um pouco movimentada, muitas pessoas falando. Então, se vocês ouvirem algum som de fundo, eu já peço perdão para vocês. Mas a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pelo amigo Márcio Matheus Amui e ele diz o seguinte, olha só. Boa tarde, eu era um grande fã da cantora Marília Mendonça. Estamos perto de completar um ano de sua passagem. Estaria ela bem na espiritualidade? Como explicar a morte aparentemente injusta dessa grande mulher que no auge da carreira morreu em um trágico acidente, enquanto muitos outros que fazem o mal permanecem vivos? Obrigado desde já. Márcio, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Bom, pessoal, eu acho que já completou, né, um ano desde que a Marília Mendonça desencarnou. Eu acho que esse e-mail chegou um pouco antes, tá? Então nós vamos falar aqui porque Deus permite que tais eventos aconteçam, né, como foi a desencarnação da Marília Mendonça, dos pilotos do avião e de mais algumas pessoas que trabalhavam junto com ela. Aparentemente um evento injusto, mas nós que estudamos a espiritualidade, nós sabemos que não há injustiça por parte de Deus, por parte do nosso Criador. Quando a Marília Mendonça desencarnou, pessoal, eu procurei ter muito cuidado e muito zelo ao trazer qualquer informação sobre isso aqui para o canal, porque foi um momento de grande comoção no nosso país inteiro e muitos canais estavam falando sobre isso, alguns canais falando o que ela sentiu quando desencarnou, onde ela estava, enfim. Então eu decidi ali naqueles dias não falar nada sobre o assunto. Quando eu falei, foi para trazer para vocês aqui uma explicação sobre a psicografia, que alguns dias depois, se não me engano, 3 dias depois da desencarnação dela, já começou a circular uma psicografia pela internet. Então eu trouxe isso em vídeo para dizer para vocês que não era a Marília Mendonça naquela psicografia, e eu continuo afirmando isso. O vídeo é esse aqui, e o link vai estar na descrição aqui desse nosso vídeo de hoje. E depois eu trouxe mais um vídeo sobre o ocorrido. Foi a captação de alguns EVPs lá no local do acidente, enquanto os bombeiros faziam o resgate dos corpos. Foi possível ouvir alguns espíritos comentando, falando ali naquele ambiente, e o vídeo é esse aqui. O link também está na descrição. Então eu procurei ter muito cuidado, né, ao trazer as informações, mas infelizmente algumas coisas fogem do nosso controle. Alguns amigos começaram a me mandar vídeos do TikTok
e daquela outra rede lá, Kawaii, algumas pessoas fizeram recortes na minha fala naquele vídeo e colocaram lá nos canais deles, lá nos perfis deles, dessas duas redes, e distorcendo tudo, sabe? Tinha um, inclusive, que falava assim: Marília Mendonça está sofrendo. E aí vinha ali uma parte eu falando alguma coisa ali, ou seja, distorcendo tudo. Infelizmente, TikTok, Kawaii, me parece que é terra de ninguém, porque eu tentei ali os meios para tirar esses vídeos lá desses perfis, né? Porque eles estavam distorcendo algo que eu estava falando, e eu fui nos comentários lá, eu vendo os fãs da Marília Mendonça desesperados com aqueles vídeos lá, que aparecia eu falando alguma coisa, o pessoal distorcendo, que eu estava dizendo que ela estava sofrendo no plano espiritual, que a culpa era dela, do acidente. Pensa bem, pessoal. Então eu fui vendo aqueles comentários, as pessoas ficando desesperadas lá. Tentei os meios legais para dentro, né, do próprio TikTok, do próprio Kawaii, para tirar aqueles vídeos lá, mas o que eu pude constatar é que TikTok, Kawaii é terra de ninguém. Você pode fazer o que você quiser lá, que não acontece nada. Diferente aqui do YouTube. O YouTube é uma plataforma incrível, né? Porque se você se sentir lesado por alguém ou por algum canal aqui dentro, você tem meios de tentar reverter isso. Felizmente, no TikTok, no Kawaii, isso não acontece. Então, se vocês se depararem com algum vídeo meu lá que não seja no meu perfil, eu tenho um perfil lá no TikTok. Se não for no meu perfil, por favor, vocês desconsiderem, porque são pessoas que querem cliques, né? Querem likes. Não sei se tem like lá nessas redes sociais. Infelizmente, distorceram muita coisa que eu falei sobre a Marília Mendonça. Mas então, o amigo Márcio, ele perguntou por que dessa morte injusta, né, pessoal, da cantora, sendo que pessoas que fazem um mal permanecem vivos. Aqui já há duas questões que nós precisamos entender. A primeira coisa, né, pessoal, todo mundo que já tem um certo conhecimento da espiritualidade sabe que a morte não existe, né? Não se trata aqui de quem permanece vivo ou não, pessoal, porque ninguém morre, né? Nós somos espíritos imortais, por ora reencarnados aqui no planeta Terra. Quem morre é apenas o nosso corpo físico, né? Nosso corpo físico, ele é importante? Claro que ele é importante. Nós precisamos cuidar dele, dar a ele o devido valor na medida certa, tá, pessoal? Mas nós somos muito mais que isso. Nós somos espíritos, nós não somos essa matéria densa que é o nosso corpo físico. E a outra questão também de cara aqui, levantada pelo amigo, é a morte aparentemente injusta da cantora. Pessoal, nunca os desígnios de Deus, do nosso Criador, são injustos. Ele não é injusto com ninguém. Esse sentimento de injustiça se dá em algumas pessoas pelo fato da desencarnação ou da morte, como muita gente fala, ser vista aqui no planeta material, no planeta de provas e expiações, que é a Terra hoje, como algo terrível, né, pessoal? Como algo trágico. E isso é comum nos planetas inferiores, né? Como a Terra é, por exemplo, local de espíritos necessitados de evolução. Todos nós, tá? É comum que para nós a morte seja algo terrível, né? Mas saiba que não é. Para aquele que vive a sua reencarnação aqui na Terra de maneira correta, entendendo que é um espírito necessitado de evolução e trabalhando a cada dia para corrigir os próprios erros, trabalhando para corrigir também as más tendências que nós temos, né, pessoal? Então a desencarnação, ela na verdade é uma libertação, pois a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Não é essa aqui, viu, pessoal? Essa vida material aqui. Então, nós não temos que entender que uma pessoa que desencarna, ela está sofrendo uma injustiça. Ela não está sofrendo não, viu? Pois ela está voltando para o seu verdadeiro lar, para a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Ah, então quer dizer que
Eu estou dizendo aqui, né, por exemplo, que uma pessoa assassinada, ela está voltando para a sua verdadeira vida e isso é bom, por isso o assassino não tem que ser punido. Não é nada disso que eu estou dizendo, viu, pessoal? Antes que alguém corte aqui algum pedaço desse vídeo e vá lá pro TikTok, pro Kawaii, para distorcer tudo. Tem sim, claro, que ser punido. Quem comete o crime tem que ser punido, porque ninguém tem o direito, seja pelo motivo que for, de tirar a vida de alguém, nós sabemos disso. Então é preciso, pessoal, que fique bem claro aqui, porque algumas pessoas que não entendem bem o espiritismo dizem que a doutrina culpa a vítima e não o agressor. Não é isso que acontece, pessoal. Você que já conhece um pouquinho do espiritismo, você sabe bem. Por mais que essa desencarnação da Marília Mendonça, por exemplo, estivesse inserida no planejamento reencarnatório dela, eu já vou falar para vocês o que é esse planejamento, mas mesmo que ela já tenha escolhido, então, antes de reencarnar, os motivos do acidente precisam sim ser investigados. E se houver algum culpado, ele tem que ser, lógico, responsabilizado, se for alguém que ainda estiver reencarnado, né? Porque são através dessas investigações que outros acidentes do mesmo tipo, né, eles não acontecem mais. E por que que isso acontece? As investigações, elas visam, então, que não ocorra mais, então, esse tipo de acidente. Porque nós estamos chegando, então, ao ano de 2057, quando a transição planetária irá terminar aqui na Terra e o nosso planeta será, então, um planeta em regeneração muito melhor do que é agora e onde esses eventos tão trágicos irão diminuir até que no futuro não acontecerão mais. Então é preciso sim que haja uma investigação, porque a lógica é o seguinte, pessoal, vamos dar o exemplo dos acidentes aéreos. As pessoas que desencarnam em um acidente aéreo, isso já estava no planejamento reencarnatório delas, que elas iriam desencarnar naquele acidente. Mas então quer dizer que não tem que ser investigado? Tem que ser investigado para que outros acidentes assim não ocorram, porque a partir de 2057 eles não vão ocorrer mais mesmo. Então é agora que nós estamos preparando o nosso planeta para essa nova fase dele após a transição. Bom, mas que planejamento é esse que eu mencionei, né, que a Marília Mendonça fez antes de reencarnar? Pessoal, esse planejamento reencarnatório ele é feito por todos nós antes da gente reencarnar. Claro que é um planejamento que nós fazemos recebendo o auxílio dos mentores, e esse planejamento leva sempre em consideração a nossa necessidade de passar por provas que farão com que a gente evolua e também leva em consideração a nossa necessidade de expiar erros que nós cometemos em reencarnações passadas. Então, quando nós vemos uma pessoa passando por uma reencarnação difícil, seja pelos motivos que forem, saibam que essa pessoa escolheu passar por essa situação antes dela reencarnar. Isso está no planejamento reencarnatório dela. Ah, então se eu ver uma pessoa passando necessidade, eu não tenho que ajudar, pois ela planejou isso. Mais uma vez, pessoal, não é isso que eu estou dizendo, tá? Nós temos sim que ajudar essa pessoa. Cristo nos ensinou isso, a amar ao próximo como a nós mesmos, né? E esse é um dos princípios da reforma íntima. Mas há uma questão interessante aqui. Se nós escolhemos as situações que nós experimentamos, então, durante nossa reencarnação, por que nós não escolhemos uma reencarnação tranquila, com saúde, sem dificuldades financeiras, por exemplo? Isso não seria muito melhor? Não seria muito mais fácil para a gente? Pessoal, essa é uma visão materialista das coisas. Visão que nós temos apenas enquanto reencarnados, sofrendo a influência da matéria. Lá no plano espiritual, a nossa percepção é outra. A nossa visão das coisas ela é outra, né? E então lá nós temos a consciência de que a reencarnação na Terra não passa de um instante apenas. Pois nós somos espíritos imortais e a nossa verdadeira vida é lá.
E outra coisa, pessoal, lá no plano espiritual nós temos a certeza que nós fomos criados por Deus em espírito para evoluirmos. Esse é o nosso destino, a evolução que nos levará a conhecer um dia a verdadeira felicidade, a felicidade plena. Então nós escolhemos as provas e as expiações que irão nos beneficiar nessa nossa evolução. A doença, a pobreza, por exemplo, são formas da gente evoluir, mas saibam que a riqueza também. A riqueza é uma prova muito mais difícil, pessoal, ao espírito reencarnado, porque é na fartura que as pessoas sentem uma dificuldade maior para resistirem às tentações. Vocês já observaram isso, né? E muitas pessoas, então, acabam se fechando para os problemas das outras pessoas, porque querem sempre acumular mais riqueza, acumular mais. Claro, né? Tem pessoas que vivem, então, na riqueza e mesmo assim se compadecem, né, da dor do seu irmão, e outras pessoas, infelizmente, não. Agora, a pessoa, então, que tem essa prova da riqueza e ela se compadece, sim, da dor de seu irmão, né, ela ajuda naquilo que ela tem a possibilidade de ajudar, então ela já está trilhando o caminho correto, né? Ela já está vencendo essa prova tão importante à sua evolução. Então que a gente tenha, pessoal, sempre a certeza de que Deus nunca erra e que seus desígnios nunca são injustos, e que a gente possa orar, então, para Marília Mendonça e para todos os outros desencarnados naquele acidente, para que eles possam estar bem, possam estar felizes, possam estar evoluindo. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!